Olá, queridos, eu estou de volta com mais uma mensagem para nós e hoje ela se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5. É sobre a história de Naamã. Naamã era um comandante do exército da Síria e ele tinha lepra. E ele foi até Eliseu, o profeta, para ser curado. E Eliseu não o viu pessoalmente, mas mandou uma ordem para que ele se lavasse 7 vezes no Rio Jordão. E ele o fez. Primeiro ele ficou bravo, né? Porque ele achou que o profeta ia aparecer, ia estender as mãos sobre ele e declarar uma palavra de cura. Mas Eliseu simplesmente disse, não, fala para ele lá no Rio Jordão e para ele se banhar 7 vezes. E ele ficou muito bravo, ele queria ir embora, retornar para a Síria, até que os seus soldados disseram, não, meu senhor, se ele tivesse pedido algo difícil, você teria feito, não é? Então, tente, faça isso. E ele o fez e realmente ele foi curado. Deus o curou. Então, no versículo 15, tá? Segundo Reis, capítulo 5, versículo 15, diz assim: Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém ele respondeu, ele, o profeta Eliseu: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele, Eliseu, recusou. Ah, Eliseu entendia que ele não tinha feito nada. Deus havia feito. Deus havia curado. E o que acontece aqui, aliás, o título, né, do nosso vídeo hoje é Não pegue o que não é seu. O que aconteceu depois disso, nós vamos ver nos versículos 19 em diante. Eliseu tinha um servo, seu nome era Geazi, então vamos chamá-lo de Geazi. E ele ouviu tudo isso, e ele sabia que Naamã era um homem rico, né? Então vamos ver o que aconteceu no versículo 19. Eliseu lhe disse a Naamã, vá em paz. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, eis que meu senhor foi generoso demais com este sírio, Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então, lembre-se, era Geazi falando aqui. Versículo 21. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele. Então perguntou, está tudo bem? Ele respondeu, sim, tudo bem. Meu senhor, profeta Eliseu, me mandou dizer. Lembre-se, Eliseu não mandou dizer nada. Eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens, que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, deles 34 quilos de prata e 2 mudas de ouro. Gente, olha que absurdo. 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. O servo de Eliseu, que disse que Eliseu havia pedido isso para Naamã. Naamã disse, tenha bondade de levar 68 quilos. Insistiu com ele e amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupa. Pôs isso sobre os ombros de 2 dos seus servos, para que o levassem à frente de Geazi. Versículo 24. Quando ele, Geazi, chegou à colina, pegou os sacos que os servos traziam e os depositou na casa. Os escondeu, né? Então despediu aqueles homens que se foram. Versículo 25. Ele, porém, Geazi, entrou e se pôs diante do seu senhor. Eliseu perguntou, de onde vem Geazi? Ele respondeu, este seu servo não foi a lugar nenhum. Porém Eliseu disse, você acha que eu não estava com você em espírito,
quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e à sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve. Há muitas lições aqui para nós aprendermos, mas a que veio no meu coração foi a mentira de Geazi, claro, tentando pegar uma coisa que não era dele. E essa mentira me soa muito como manipulação. Aí eu fui procurar, né, a definição da palavra manipulação e encontrei o seguinte: falsificação da realidade que busca induzir alguém a pensar de determinada forma. A manipulação pode ser exercida por uma pessoa que acha que sabe o que é melhor para outra e tenta definir seu caminho. E também por pessoas que agem em benefício próprio. Aqui no caso, Geazi estava agindo em benefício próprio, certo? Ele estava querendo alguma coisa que não lhe tinha sido prometida, ou não era para ser dele, né? Então ele estava usurpando alguma coisa que não era dele. Aí eu estava pensando em outras palavras que manipulação é para conseguir o que se quer. Então a pessoa vai mentir, vai usar as palavras, as situações, manipular as situações para conseguir o que se quer. Até eu pensei em uma outra palavra aqui que é a chantagem, né? Existe a chantagem, manipulação emocional, existe a espiritual também, infelizmente. Existem líderes espirituais que dizem aos seus liderados coisas como: se você não fizer o que eu estou mandando, Deus vai te amaldiçoar. Isso é pecado. Deus não fala, Deus não é assim. Aí a pessoa fica com medo e faz. Isso é manipulação. Isso é demoníaco. E falando de manipulação emocional, eu me lembro de uma irmã, acho que alguns de vocês devem conhecê-la, seu nome é Andrea Vargas. Ela tem vários vídeos no YouTube e um deles fala sobre dependência emocional. É esse o título. Vocês podem procurar no YouTube, Andrea Vargas, dependência emocional. E ali ela relata várias situações, né, de como essa dependência emocional pode acontecer. Aí, enquanto eu estava procurando mais sobre esse termo, né, de dependência emocional, eu encontrei uma ilustração que eu queria compartilhar com vocês, que eu tenho certeza que muitos já viram, ouviram, e talvez, infelizmente, alguns de vocês estejam vivenciando. Então, vamos imaginar um casal. O marido, eu vou usar o marido, mas pode ser a esposa, tá? O marido fica bravo, nervoso, começa a quebrar tudo, e ele vira para a esposa e fala assim: olha o que você me fez fazer. Aí a esposa, se ela não entende que isso é uma manipulação, ela vai se retrair e possivelmente ela vai começar a pedir desculpas. Desculpa, eu não queria ter feito isso, é minha culpa. E o marido insiste, foi sua culpa. Mas se a esposa entende que isso é pura manipulação, ela vai dizer algo tipo: é você que não consegue conter a sua ira. Agora, isso acontece muito. Essa manipulação, ela vai mexendo com o emocional, com a mente, traz culpa, né? Traz culpa. E a pessoa pensa que ela tem que fazer o que a outra quer. Então, de novo, eu usei a questão do marido, né? Manipulando, mas muitas vezes é a esposa que manipula. E aí nós podemos pensar em pais com filhos, empregados com empregadores.
líderes cristãos, não somente cristãos, vamos dizer religiosos, né? Fazendo isso também. Isso é pecado. E muitas vezes a pessoa acha que ela está fazendo algo de bom. Não, essa pessoa precisa seguir esse caminho, né? Ela está errada. Então ela vai induzindo a pessoa, né? Há muitos anos atrás eu li um livro chamado O Poder Curador da Graça. E ao ler este livro, eu descobri que eu era manipuladora e eu não sabia. Eu era adolescente, já estava indo para os meus 18 anos, 19, e eu vinha descobrir, lendo aquele livro, que às vezes eu via alguma coisa que eu queria e eu dava um jeitinho de conseguir. Então eu falava coisas tipo, nossa, que legal isso aqui, eu não tenho dinheiro para comprar, puxa, eu queria tanto ter dinheiro para comprar, mas eu não tenho, nossa, que, né? E ficava com aquela conversa mole, até que a pessoa me dava, seja o que for. E muitas vezes eu nem usava depois. E eu me sentia mal, mas eu não sabia o que era isso. Aí quando Deus me confrontou, ao ler aquele livro, eu me senti extremamente envergonhada diante de Deus. E eu pedi perdão, eu me arrependi, eu me humilhei diante de Deus. E eu falei, Deus me perdoa, eu não sabia. Eu agradeço pela revelação e eu preciso de ajuda. Eu falei, Senhor, se o Senhor perceber que eu estou a ponto de fazer isso, chama a minha atenção, que o teu Santo Espírito fale aqui na minha mente, no meu coração e fale, Lilian, não faça isso, não fale isso, isso é manipulação. E Deus não, Ele é gracioso. Essa questão de falar que Deus tem sido gracioso, Ele é gracioso. E Ele realmente tem falado comigo esses anos todos eu tenho aprendido. E Deus fala, é a sua decisão se você vai usar de manipulação nessa situação ou não. Eu quero muito passar isso para vocês hoje. Lendo essa passagem de Geazi, isso me veio muito forte, né? Não pegue o que não é seu, porque o que Deus tem para nós virá. A gente não precisa brigar por isso. A gente não precisa puxar tapete de ninguém. A gente não precisa pecar contra a pessoa e, sobretudo, contra Deus. Mas se isso já aconteceu, talvez alguns de vocês estejam pensando, Lilian, eu já fiz isso, eu não sabia. Fala com Deus, pergunta para Deus o que Ele quer que você faça. Talvez Deus vá falar, eu quero que você vá e confesse. Porque, gente, muitos dos nossos pecados, se não houver confissão, a gente não deixa de fazer. É aí que tá. Isso é um fato. Por que isso acontece às vezes? Porque a gente tem que passar vergonha. Muitas vezes Deus falou para mim, você tem certeza que você quer fazer isso? Isso é errado. Se você fizer, você vai ter que depois ir da pessoa e confessar. É isso mesmo que você quer? E às vezes eu acabo fazendo. Aí Deus fala, então agora você vai. Nós precisamos muitas vezes dessa humilhação santa. Ah, Deus é mau porque Ele pede pra gente fazer isso. Não, porque Deus me ama e te ama. Ele não quer e não vai deixar a gente continuar a ser dessa forma torta. Eu queria encorajar você e a mim mesma a estarmos muito atentos a essa questão de manipulação. Vamos pensar em Geazi de novo? Ele pediu tudo aquilo para Naamã e escondeu. Como que ele ia usar aquilo? Não, responde para mim. Como que ele ia continuar escondendo aquilo de Eliseu? Então, é essa questão da vontade de ter, né? Essa ganância de ter. Vocês viram o que ele falou? Ele é rico, ele podia ter dado um monte de coisa para Eliseu, mas Eliseu agiu com ele muito leve. Mas não era dele. Então, muitas vezes, gente, quando a manipulação entra, a gente pega das pessoas o que não é nosso, a gente pega o tempo da pessoa, a gente pega o coração da pessoa.
gente pega os bens da pessoa e não é nosso. Isso é pecado. E de repente a gente vive essa vida fraca na fé, fraca no emocional, doente muitas vezes, e a gente fica se perguntando por quê. Talvez para alguns de nós essa seja a resposta. Então eu queria assim te orientar, assim, para você pensar um pouco sobre isso. Leia novamente, leia todo o capítulo, né, de 2 Reis, capítulo 5, e peça para Deus continuar conversando com você, falando ao seu coração. Há muita cura aqui, né? Muita gente pode ver como acusação, mas eu vejo cura. Há muita cura aqui. Se você fizer a coisa certa, se eu fizer a coisa certa, de irmos para Deus e confessarmos. Vamos fazer como Davi no Salmo 139, nos últimos 2 versículos. Vamos continuamente pedir para Deus: Senhor, mostra o que tem dentro do meu coração. Se tem alguma coisa que não te honra, né? Se tem alguma coisa que fala contra o meu testemunho sobre o Senhor, mostra para mim, Senhor, mostra, revela a intenção do meu coração. Se a gente pede, Deus revela. E com a revelação vem a cura. Queria orar por todos nós, para que o Senhor nos ajude a sempre nos voltarmos para Ele em atitude de contrição e arrependimento e realmente pedir para Deus: Senhor, mostra para a gente se tem algo dentro da gente que não te honra, né? E que está fazendo as pessoas não virem para perto de ti por causa da nossa atitude, que isso pode acontecer, não é verdade? Vamos orar? Pai querido, obrigada por esta palavra de revelação e cura. Eu peço por cada um que está assistindo esse vídeo e para mim mesma. Eu peço a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja trazendo revelação contínua ao nosso coração. Se estivermos a ponto de usar de manipulação, quer seja emocional, espiritual, financeira, seja o que for, que o Senhor nos avise antes, o Senhor chame a nossa atenção e que nós decidamos te obedecer. Ajuda-nos, Pai, dá-nos graça, Pai, para vivermos contentes com o que o Senhor tem nos dado, porque aí nós vamos ser abençoados. Ajuda aqueles que estão lutando nessa área, Pai. Eu peço por graça, orientação, em que o Senhor, se for necessário, colocar pessoas perto delas para que elas possam ser ajudadas nesse momento. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada por Jesus, que através dele nós temos essa oportunidade de nos arrependermos e termos uma nova vida, né? Temos uma novidade de vida, como a palavra diz. Muito obrigada, Pai. Oramos em nome de Jesus, agradecidos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Deem uma olhadinha lá no meu canal, Aprendendo com a Aprendiz, há outras mensagens lá. E coloca o sininho, né, para você receber as novas notificações, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até mais.